é sua. E quando chegar às 20h35, eu gostaria de te pedir para devolver a reunião para mim. Mas até lá ela é sua. Muita paz, muita luz. Tá. Se alguém quiser interromper, sabe? Fizer alguma pergunta, né? Que eu tiver em condição. Oi, Cecília, linda. Que eu tiver alguma condição, né, de responder, gente, fique à vontade, tá? Só entrar aí, porque às vezes a gente vai fazendo uma dissertação, né, no tema, e a pessoa não está pegando. É muito ruim isso, porque depois, né, fica difícil de voltar. Então, se alguém não entender alguma coisa que eu vou colocar, a gente, por favor, né, a gente está aqui para estudar juntos, tá bom? Então, vamos lá. Mediunidade. Mediunidade consciente. O que vem a ser isso? Para eu entender mediunidade consciente, eu tenho que entender pontos da mediunidade. Eu tenho que entender laços da mediunidade. Primeiro, o que é a mediunidade? Mas nós já estudamos muito isso, a gente faz até parte, né, de grupos mediúnicos, mas será que eu sei mesmo o que é mediunidade? Será que eu tenho uma consciência, lato senso disso? Ou eu vou levando, né, a coisa, de vez em quando eu escuto uma palestra, de vez em quando eu leio um livro, essa coisa toda. A questão da mediunidade, ela é muito complexa e, ao mesmo tempo, muito simples. Vai depender de como eu encaro tudo isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber sobre mediunidade é que ela faz parte da progressão natural do espírito. Então, quando Deus nos criou, lá em algum lugar, lá na sementinha, tinha lá essa possibilidade de comunicação com outros seres, né, que não fosse verbal. Então, já tinha essa possibilidade. E aí que entra uma pesquisa muito interessante que Emmanuel nos coloca. Emmanuel nos fala que os animais se comunicam entre si. Né? Ele fala isso. Os animais se comunicam entre si. Eles não falam, né? Então, a comunicação não é só verbal. Tem uma comunicação por frequências. Rupert Sheldrake, que é um especialista nessa busca de comunicação, nessa linguagem não verbalizada, ele comenta a história de um gato. Que esse gato estava no sofá de uma casa e ele fazendo pesquisas, né? Esse gato estava no sofá de uma casa quando chega uma visita, tudo programado, tudo preparado para a pesquisa. Aí o gato ficava olhando para a pessoa que chegou e ele fazia uma frequência vibratória. A frequência era: quem é, gosta de mim? Então eles conseguiram decodificar a frequência não vou dizer do pensamento, né? Mas a frequência emanada pelo gato. Quem é? Gosta de mim? E aí vem a sequência. Eu posso confiar? Isso é maravilhoso, gente. Isso é um negócio assim do outro mundo, mas não é do nosso mundo mesmo, só que é do nosso tempo. E que a gente não para refletir sobre isso. E aí ele analisa outros. Tem o caso do centésimo macaco, que eu não sei se vocês conhecem, né? Que vale a pena a gente fazer uma análise rapidinho. O que é o centésimo macaco? É uma teoria, né? Essa é uma teoria que foi criada em cima de uma pesquisa também. Então, diz o seguinte, que antigamente, né, os macaquinhos, lá de uma tribo, de uma ilha, eles pegavam a batata e essa batata era pega lá na areia, lá na praia. Eles pegavam a batata e comiam a batata. A batata era crua, sem sal e com areia junto. Um belo dia, uma macaquinha muito esperta pensou assim, e se eu lavar a batata? Então ela vai lá na água, passa a batata na água do oceano, né?
Aí essa água está salgada, dá uma salgadinha na batata e ainda limpa a batata. Ela come a batata está deliciosa. Mudou completamente. E aí, ela foi fazendo isso, aí veio outro macaco que, na comunicação deles, ela explicou como é que fazia, eles foram fazendo, até que chegou um determinado momento, um determinado grupo de macacos, em que uma outra ilha muito distante daquela, eles começaram a fazer também a experiência de lavar a batata. Então, a experiência se chama centésimo macaco, porque subentende-se que chega num determinado número de macacos fazendo aquilo, que gera uma rede, e essa rede gera um conteúdo de linguagem que vai expandindo para outros locais. Então, a experiência do centésimo macaco. Então, você fica pensando, a macaquinha, ela fez isso como? Com a linguagem própria dos animais, que não é a linguagem verbalizada. Quando a gente verbalizou a linguagem, né, quando já, provavelmente, há uns 3 milhões de anos atrás, que a gente começou a verbalizar a nossa linguagem a partir de sons, né? Esses sons foram criando fonemas, enfim, criou-se uma linguagem. Aí nós acostumamos com essa linguagem, que é muito mais prática, esquecemos da linguagem não verbalizada. O que é a mediunidade? É a linguagem não verbalizada. É aquela que nós já estamos acostumados com ela há muito tempo. Desde quando nós provavelmente saímos de Deus, passando pelos vários caminhos, né, que nos levaram ou nos trouxeram ao homem. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 540, essa brincadeira começou no átomo primitivo. E o átomo primitivo, o que é? Ele é assim, gente, olha, ele é um coração. Nós vamos pesquisar o que é esse átomo primitivo. Ele é um coração cuja energia circula com mais facilidade nele. Aí começamos a fazer um estudo, eu tirei a cabeça do indivíduo e tirei as pernas, virou um coração. Sabe? Aí eu comecei a olhar a língua, é um coração. Tudo é coração. Por quê? Porque é onde as energias circulam com mais facilidade. Eu falei, meu Deus, que coisa interessante que é isso, né? E, com certeza, nós fomos nos comunicando ao longo desse período, a princípio, né, por frequências, só frequências por afinidade. Por exemplo, quando dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio se encontram e formam uma molécula de água, é claro que eles não conversam entre eles, mas tem afinidade, tem atração, que é a lei da atração. Que quando a gente estuda na psicodinâmica das cores, é a cor rosa, sabia? Que é a lei da atração. A cor da atração. Então, minha gente, quando a gente chegou no vegetal, será o que aconteceu lá? Será que já tinha uma verbalização? Tem. Sabe por quê? Porque descobriram que os vegetais têm neurônios. E aí? Neurônio é uma célula especializada em quê? Em atuar com perguntas e respostas. Né? E aí, chegamos no animal, né? E começamos essa brincadeira toda. Aí, quando se chega no homem, essa chegada no homem, ela tem, assim, nuances muito interessantes. Por quê? No princípio, esse homem é muito primitivo, ele está se adaptando à nova proposta de vida, que é a vida em 2 pés, né? Aí mudou tudo nele, muda a respiração, né? Muda contexto de equilíbrio, sabe? Muito interessante. Então, ele chega no homem. Depois que ele chega no homem, passado aqueles primeiros momentos ali do homem, aquela coisa toda, ele vai entender um pouco de agricultura, de metalurgia, ele vai se distanciando dessa linguagem não verbalizada. Então, ele vai sempre trabalhar com a linguagem verbalizada. Muito embora a não verbalizada esteja sempre presente. Porque a espiritualidade sempre esteve próxima do homem, desde o primitivo, né, até os dias atuais, ela sempre esteve muito próxima do homem, mostrando para ele os caminhos que ele deveria seguir, e ele pegava isso, não fazia uma verbalização, mas eles também não entendiam como é que vinha. Aí criaram-se os xamãs, né, os curandeiros, né, os feiticeiros,
que decodificava essa linguagem não oral e passava para eles as informações. Vocês sabiam que os primitivos davam passes? Eles davam passes. E eles se curavam pelos passes. Como que é isso? Através de ajudas, né? De xamãs e de espíritos. Bom, aí quando chega na doutrina espírita, vamos dar um salto bastante, senão não vai demorar a chegar. Então, quando você chega na doutrina espírita, aí um tal do senhor Allan Kardec resolve escrever o livro dos médiuns. Aí a coisa começa a ganhar uma conotação diferente. Por quê? Todo esse passado histórico, desde o início até aqui, nunca tinha sido estudado com propriedade. E nunca ninguém sabia direito o que era. Sabia que tinha interferências, muitas vezes denominadas de demoníacas, satânicas, né? Mas não se tinha uma informação, muito embora o demônio significa mensageiro, e o Satanás significa inimigo. Só que a gente dá uma conotação bem diferente dessas duas palavras. Como o diabo, né, significa mentiroso, ardiloso. Então a gente dá outras conotações. Bom, aí chega o livro dos médiuns. O que o livro dos médiuns vai dizer? Que todas as pessoas têm, num grau qualquer, a mediunidade. Ou seja, então, não é um favor para um ou para outro. É para todo mundo. Aí vai dizer outra informação. A mediunidade independe da moral. Aí o bicho pega, por quê? Se eu tenho interferência, eu tenho percepções de um mundo extrafísico, e essa percepção eu não depende de moral, ou seja, não depende do respeito a mim mesmo em relação à vida e aos outros, eu posso fazer disso o que eu bem entender. Se eu tiver um grau mais avançado de percepção mediúnica, que eu vim adquirindo aí, né, no rolar dos ervos, se eu tiver uma percepção maior e não tiver um cuidado de moral, aí, amigo, eu posso fazer o que eu bem entender, né, com essa história toda. Então, a mediunidade fica essa história de que pessoas médios, chamados lá de sensitivos, entram para essas grandes instituições de inteligência para descobrirem, né, o que está acontecendo pelas suas percepções, ganham muito dinheiro, mas quase todos eles terminam loucos. O fim de vida deles é muito triste. Quando a gente vê esses documentários, né, a gente vai mostrar isso. Aí chega a doutrina espírita. A doutrina espírita diz para mim, olha, então, meu amigo, mediunidade é para todos e independe da moral. Pronto. Aí eu tenho que parar para refletir, se é que eu quero refletir. Quando você entra para o espiritismo, vou te dizer um negócio, é bravo, porque você tem que quebrar muito paradigma. Você está acostumado a botar a culpa nos outros, né? Ao governo é que é culpado por isso, assim, assim. Porque não sei quem botou uma pedra no meu caminho. Não, é você que estava lá na hora errada, no lugar errado, ou na hora certa, no lugar certo. Não tem ninguém para te atrapalhar. Homem, mulher, nenhuma te atrapalha. Não pode. Só se você precisar daquilo. Quebrar esse paradigma, minha gente, olha, você tem que ser um herói, tá? Você tem que entrar que nem Ulisses. Lá na primeira ilha grega, depois da guerra de Troia, e ir para Ítaca, que é a terra dele, que tinha esposa e os filhos dele, você tem que vencer 12 pedaços difíceis para você chegar naquela conclusão que você precisa chegar de doutrina espírita. E aí, Allan Kardec pergunta assim, peraí, você acredita que há espíritos? Porque se você não acreditar que há espíritos, para por aí. Nem avança. Aí depois ele vai dizer, olha, não tem nada maravilhoso e nada sobrenatural, é tudo natural. Pronto, aí você vai ter que tirar toda a sua ideologia mística que você está trazendo de passados arcaicos e arquivados no seu inconsciente, do misticismo, né? Da magia, de tudo isso. Depois ele fala assim, olha, existe um método para você trabalhar a mediunidade.
E esse método tem que estar contido num sistema. Aí, meu amigo, minha amiga, tem que ter muita vontade, tá? Você vira para o senhor Allan Kardec e fala assim, meu irmão, cá para nós, eu não estou acostumado com isso, não. É o que 90% dos espíritas fazem, infelizmente. Eu tirei isso tudo no Livro dos Médiuns, tá, gente? O que eu estou falando para vocês está tudo lá no Livro dos Médiuns. Então a maioria fala assim, nada, eu não preciso estudar isso, não, que os espíritos resolvem a situação. Não, não é assim. Se você tem que fazer uma monografia, que é a tua vida acadêmica, que é o teu encaminhamento acadêmico, se você tem que fazer uma monografia, você vai pegar um computador 386, gente, ou um Pentium 100, vocês nem sabem o que é isso. Que é a origem dos computadores, eu tinha isso. 386, depois passou para o 100, eu era o cara, né? Tinha o 100. Então, você vai pegar um negócio desse, ou você vai pegar uma estrutura atual. Então, os espíritos fazem a mesma coisa. Eu tenho 2 médios. Um não se interessa em aprender, o outro se interessa. Então, eu vou pegar o que interessa. Porque ele tem mais condições de perceber o que eu estou falando. Né? Então, a mediunidade, o que é? É essa capacidade que nós temos de perceber a linguagem não oralizada. E de percebermos os ambientes nos quais nós nos encontramos. Por que isso? Porque nós temos uma bendita glândula no nosso corpo, que ela é cheia de cristais, que a gente denomina de apatitas, que são geradas na mitocôndria, ou seja, nas células. Essas benditas apatitas, elas são diametralmente opostas, elas capturam essas frequências através do chakra coronário, né? Ou do centro de força coronário, como os espíritas gostam de dizer, né? Então, captura lá no centro coronário, chega na apatita que está, você põe o dedão aqui na boca, enfia o dedão aqui, você chega nela. Então, ela está lá no hipotálamo, né? E você, então, vai ver que aquela bendita glândula, ela captura as frequências que vêm através do centro de força coronário e através da visão. Porque parte da luz que entra pela nossa retina vai para o nervo óptico para formar a imagem, e outra parte vai para a glândula pineal para iluminar a percepção daquilo que eu estou vivendo. Por isso que tem médiuns que chegam no ambiente e falam assim, nossa, aqui tem isso, isso, isso. Porque ele tem essa percepção mais aguçada. Então, a mediunidade, em tese, é isso. Né? Em tese, é essa informação que eu estou tentando decodificar aqui num campo mais de conhecimento científico, para que a gente não entre muito naquele negócio da bruxaria, do curandeirismo, né? Que muita gente morreu por causa disso, né? Muita gente foi sacrificada por causa disso. Então, o médium é um ser natural, normal, que já consegue fazer suas percepções. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala nisso, percepções espirituais, em se referindo à mediunidade. Percepções espirituais. Muito bem. E agora, como é que funciona? Né? Só sei que agora a gente viu mais ou menos o que é mediunidade. Como é que esse negócio funciona? Funciona por frequências. Então, eu tenho aqui um emissor e aqui um receptor. Tem gente que acha que o espírito comunicante entra no corpo do médium. Tem gente que acha isso. Incorpora, ou seja, entra no corpo. Mas aí você fere um fundamento básico que a espiritualidade passa para nós, é de que o perispírito é ligado ao corpo físico, célula a célula. Então, se é assim, como é que vai poder entrar um outro perispírito ali? Não tem como, porque cada célula já está em comunicação com aquele perispírito do encarnado. Então, não há entrada no corpo. Há aproximação de sintonia. Eu estou aqui, eu sou o comunicante, aqui o médium, eu aproximo dele e as nossas frequências se compensam, né? E aí, através dessa compensação vibratória, o comunicante passa a informação que ele quer passar. Pode ser uma coisa maravilhosa. Ele pode estar dando
a receita para matar o vírus, como pode estar dando a receita da bomba ultramoderna que acaba com o mundo em um segundo. Vai depender de quê? Vai depender do médium. Agora que entra a questão do médium, vai depender dele. Então, Guaraci, Oi. A Célia levantou a mão. Fala, Célia. O Guaraci não é nada a respeito da palestra, que o Pedro está gravando, e eu me esqueci de perguntar a você se você autoriza gravar a sua palestra. Eu autorizar, Célia. Eu estou falando de livro dos médiuns, missionários da luz, livro dos... Ah, pelo amor de Deus. Ô, Pedro, quem sou eu para autorizar, Pedro? Nossa, meu Deus do céu. Nem se eu fosse Einstein, eu teria essa condição, porque o Einstein sabia que tudo vinha por inspiração. Né? Ele falava, 10% de transpiração e 90% de inspiração. Ele sabia que tudo era mediúnico. Vocês veem que coisa, né? Claro, gente. Nossa, meu Deus. É que a gente sempre pergunta. É para ficar o registro, para que outros também possam ter acesso. Quem dera que seja útil, né, Célia, para outras pessoas, né? Bom, vamos lá, então. Vamos continuar. Então, obrigada. Então, vamos continuar a história aqui. Olha, então, o que acontece? O médium vai pegar a informação do espírito comunicante. Esse é o mecanismo da mediunidade, é esse. Isso pode ser pertinho, né? Numa reunião mediúnica, por exemplo, pode ser pertinho ali um do outro. Oi, Silvana. Pode ser pertinho um do outro. Oi, Guaraci. Tudo bom, querido? Pode ser muito pertinho, como pode estar distante num outro cômodo, como pode estar em outro país, enfim. Até em outra parte do universo. Existem estudos hoje da física quântica, né, que essa comunicação ela não tem distância. Tem experiências muito interessantes entre átomos, né, que isso não tem distância. Então, minha gente, o mecanismo é esse, é simples, o mecanismo é muito simples. O que é complicado, o que é complexo, é a informação que é passada e a percepção de quem pegou a informação. Então, como mediunidade não depende de moral, e todo mundo tem, aí a gente agora analisa quantos absurdos acontecem no mundo, né? Quantas pessoas dando opiniões estranhas, né? Irrefletidas, porque provavelmente pegou-se do plano espiritual mais infeliz, né? E aí sai falando aquilo, sem ter uma noção. A gente pode observar isso muito nas comunicações atuais, né? Você vê, às vezes tem uma postagem aí numa rede social e a gente fica pensando, onde que essa pessoa tirou isso? Né? De onde que tirou isso? Uma coisa tão dantesca dessa. De onde que tirou? Pode ter certeza que ele percebeu isso através do seu canal mediúnico e está distribuindo essa história toda. Então, o que acontece? Qual a melhor posição do médium? É ser um canal lúcido. Ser um canal consciente. Aí você pergunta, mas o que é consciência? Que é uma pergunta bem assim, de muita valia, né? Quando você faz essa pergunta. O que é a consciência? Nós temos um grande estudioso do presente, um indiano, chamado Amit Goswami. Tadinho do Amit. Ele já tentou explicar a consciência de todas as maneiras que você possa imaginar. Mas ninguém fez melhor do que o Hegel, que muitas vezes é condenado, né? Ele foi mal entendido, tem um grupo que soube interpretar, outro não soube. Mas o Hegel, que foi um filósofo alemão do início do século XIX, em 1806, ele lançou um livro chamado Fenomenologia do Espírito, que é um livro assim, né, bastante maçudo, difícil, porque ele foi traduzido literalmente do alemão. O alemão é uma língua muito difícil, porque ela é muito truncada, a raiz alemã está muito distante da raiz latina, então, para a gente entender bastante essa coisa é muito difícil. Mas, lá no livro, né, a gente vai pensando. Então, ele diz o seguinte, que a consciência é como se fosse um radar
do self. Que é isso? Nós somos uma centelha, que o Jung e a Joana de Ângeles, né, diz que chama self, que vem de um outro alemão também, Rudolf Otto, que criou essa terminologia, significando mais ou menos sujeito. Então, self-subjects, né? Sujeito, e o sujeito nada mais é do que o indivisível, que é o espírito. Então, o espírito é indivisível. Então, ele é um sujeito, ele é uma individualidade. Essa individualidade é que está avançando aí, através das encarnações, como nós todos somos. Né? E a consciência é como se fosse um eixo que sai desse self para capturar a verdade em torno. Ficou difícil para vocês? Então, você imagina, né? Aqui está a sementinha, né? Vamos botar aqui. A sementinha, que é o self. Aqui da sementinha sai isso aqui, que é o eixo dela, que é a consciência. Qual é a função principal da consciência? Rastrear o que está em volta para capturar a verdade. Ah, mas isso aí foi de um filósofo do século XIX, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não, mas aí você vai em Jesus. A gente tem sempre que buscar no mestre, né? Não é assim que a gente tem que fazer? Tem que buscar no mestre. E eu queria descobrir se isso é verdade. E aí, certa feita, eu acho o livro Jesus no Lar. Estava saindo para viajar, enquanto eu aguardava a pessoa que ia me levar. Eu estava na casa dele, aí tinha o livro Jesus no Lar em cima da mesa, eu peguei e abri o acaso. Lembra quando Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará? Já dá para entender, né? Por que ele falou isso? Porque no momento que você rastreia a verdade, ela te liberta da ignorância. Não é assim? No momento que você aprende uma coisa, você se liberta da ignorância daquilo. Ah, eu não sei como pôr um avião no ar para ir, né, fazer uma viagem e depois botar na terra. Eu não sei fazer isso. Mas no dia que eu faço um curso, ou um tempo de curso, eu faço isso. Ou seja, eu saí da ignorância de botar um avião no ar. Então, Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, à medida que você vai rastreando a verdade, que é a obra sua, que é você que tem que fazer isso, é você que tem que procurar isso, é você que tem que ter essa ação direcionada para o conhecimento da verdade, então você se libertará. E aí, à noitinha, lá na casa do Pedro, né, a casa do Pedro não estava em Jerusalém, aí à noitinha lá, num lugar qualquer que estavam conversando, aí o Pedro, que é dos meus, né, que o Pedro não deixa pergunta para trás, né, aí o Pedro falou assim, Senhor, me explica um negócio, você falou que a verdade vai nos libertar, se a gente conhecer, o que é verdade? Aí o Pedro faz a pergunta mais sensacional que qualquer um homem já pôde ter feito, né? Perguntar para Jesus o que é a verdade. Pilatos pergunta, só que Pilatos não deu tempo para Jesus responder. Não deu. Né? Aí Jesus diz assim, Pedro, a verdade é o conhecimento e a prática das leis de Deus. Aí eu entendi assim, estou perdido, sabe por quê? Porque as leis de Deus, elas partem todas do amor, né? Da lei do amor. Mas elas se distribuem na geometria, matemática, biologia, na química, na física. Então, para eu conhecer a lei de Deus, eu tenho que conhecer isso tudo. Então, eu só vou me libertar no dia que eu tiver todos esses conhecimentos em mim. Então, o que eu entendo? Eu tenho que estudar. E viver isso que eu aprendi. Então, vejam vocês que coisa interessante. Então, o espírito consciente, principalmente da mediunidade, é aquele que olha para a mediunidade e fala assim, caramba, eu tenho que saber isso aí. Eu tenho que estudar isso. Porque não basta os espíritos falarem por mim. Tem gente que fala espírito, né, gente? Então, não basta os espíritos falar por mim. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Por isso que André Luiz, nos livros dele, diz assim, que o médium consciente é bem mais interessante do que o inconsciente. Porque o consciente, o quê? Ele está vendo a verdade que está sendo trazida, não? Então, está vendo o que está acontecendo. Então, a mediunidade consciente é quando essa criatura chamada médium ou medianeiro,
ou sensitivo, intermediário, enfim, quando essa criatura está a fim de entender o processo. Como é que ele acontece? De que maneira que ele acontece? Então, acontece assim, assim, assim. Ah, mas a Celinha não acontece assim com ela. E nem com a Silvana. E nem com a Cecilinha. Nenhum delas é igual. Aí as três estão numa reunião mediúnica, uma vê uma pessoa tocando violino, a outra vê uma pessoa escrevendo, né, qualquer coisa, a outra vê uma pessoa descobrindo o efeito da luz. Então, são médios estranhos? Não. São mediunidades diversificadas. Então, ninguém tem mediunidade igual. Tem pessoas que, às vezes, quando termina uma reunião mediúnica, que faz aquela avaliação, né, necessária, né, faz aquela avaliação e fala assim, eu vi isso assim, assim. Aí o outro fala assim, pensa assim, nossa, eu não vi nada disso, então sou um péssimo médium. Não é assim. Cada um tem a sua mediunidade. Entenderam, gente? Cada um tem a sua percepção. Eu posso ficar aqui conversando com vocês a noite inteira sobre essa percepção individual da mediunidade, mas eu vou dar só uma explicação para vocês. Vou colocar aqui um ponto para a gente pesquisar. Todo espírito, quando sai de Deus, ele sai com DNA diferenciado. Vou colocando DNA, porque eu não tenho outra palavra, tá, gente? Pode ser outra palavra. Então, ele sai com DNA diferenciado. Por isso que não tem médium igual. Não tem pessoa igual. Porque nós somos diferenciados a partir da origem. E vamos evoluindo, né? E essa diferenciação ela vai se caracterizando cada vez mais. Cada vez mais. Então, se você colocar 10 Cristos, que nem Jesus, cada um vai perceber de um jeito a presença de Deus. Por isso que, sabiamente, ele falou, o meu Pai. Ou seja, o Pai que eu percebo. O vosso Pai. O Pai que você percebe. Mas que, indiferente a isso, ele é nosso Pai. Está vendo como é que, quando você estuda o Evangelho, você vai se entendendo o movimento dessas coisas todas? Dá um exemplo de uma mediunidade de cura, que Jesus fez bastante, né? Ou seja, eu vou pegar o exemplo da mulher morríssima, né? Que é um exemplo muito citado. Você sabia que ela foi a Verônica, né? Aquela que limpou a face de Jesus. Enfim. Então, olha só, aquela mulher estava com fluxo sanguíneo há 12 anos. Eu nem sei como é que ela conseguiu viver, né? Com fluxo de 12 anos. Então, com fluxo. E nada curava a bendita da mulher. Nada. Então, ela falou assim, se eu tocar a orla da túnica dele, eu me curo. O que é a orla da túnica? Lá entre os judeus, as túnicas elas tinham uma orla azulada, uma fita azulada, que ficava lá embaixo, né? Então, aquela fita significava assim, essa pessoa que enverga essa túnica, ela é profitente da lei Torá. Então, aquela azul marcava o profitente da lei de Moisés. Então, ela falou, se eu tocar na lei, olha só, se eu toco na lei, eu me curo. É o que ela fala. E aí, o que acontece? Ela toca e Jesus sente, né, energia e aquela mulher é curada. O que aconteceu ali? 2 fatores essenciais. A vontade da cura e a vontade de curar. Então, para a cura acontecer, tem que ter isso. Não é só na mediunidade, né? Em todo sentido. Então, a pessoa que está doente, ela tem que desejar muito intensamente a cura. E o que está curando tem que desejar intensamente que a cura seja feita, porque são frequências iguais. E uma compensa a outra e a cura acontece. Então, vejam vocês que coisa interessante. Não é nada de milagre, é você trabalhar isso cientificamente. Eu gosto muito da história do pedreiro, né? O pedreiro chegou para Jesus e mostrou a mão dele toda arrebentada. Falou, Senhor, caiu uma pedra aqui na minha mão, me estourou a mão toda.
Eu não posso trabalhar. Eu tenho uma mulher e 2 filhas. Se eu não trabalhar, elas não têm o que comer. Então, só tem 2 chances para ela. Talvez a minha mulher vai virar serva de alguma família e as minhas filhas serão prostituídas. Então, eu peço ao Senhor encarecidamente, cura minha mão para eu voltar a trabalhar. Nossa, isso é lindo, gente. É porque esses benditos cristãos ainda não fizeram uma peça de teatro em cima disso. Mas que isso é maravilhoso, é. Nossa, isso é lindo demais. Isso é lírico, isso é poético, isso extravasa tudo quanto é qualquer concepção que você tenha do ser, do existir. Né? Cura minha mão, Senhor. E ele estende a mão, né? Na vontade da cura, e Jesus, muito a fim de curar, né? As células mortas caem, no lugar delas, porque o perispírito estava ali, chegam células renovadas, o homem faz assim, estou pronto para trabalhar, minha filha não vai prostituir, minha mulher não se serve de ninguém. Ah, minha gente, isso é muito bonito. Então, se a gente não pensar a mediunidade dessas maneiras, assim, desses encontros nossos com o Evangelho, com os textos do Evangelho, a gente vai achar que está fazendo um grande favor em dar um passo para o outro. Né? Nossa, eu vou lá no centro espírita hoje, vou dar uns 20 passos aquele povo lá. Coitadinho, você não vai dar passe nenhum. Sabe por quê? Porque o espírito se interpõe entre você e o paciente. Isso acontece muito. Nossa, hoje eu vou incorporar não sei quantos espíritos, coitadinho de você. Um monte de obsessor lá, que se a espiritualidade que tomar conta da reunião não estiver presente, você sai de lá carregado para um pronto-socorro. Temos que tomar cuidado, minha gente, com essa bendita língua. Como diz Álvaro de Azevedo, né? Poeta brasileiro, ele dizia assim, é o nosso veneno. Aquilo que nos mata é a língua. Porque a gente não sabe lidar com essas coisas. Nossa, eu vou fazer 10 atendimentos hoje, vou ver se esse povo melhora de vida. Então não vá, fica em casa. Melhor você não ir, porque você vai pegar toda a frequência negativa daquelas pessoas. Cuidado com a tua mediunidade, meu irmão, minha irmã. Seja consciente na proposta mediúnica que você se ponha a realizar. Seja consciente. Entenda que a mediunidade que nós estamos exercendo hoje é só o início da comunicação não oralizada, não verbalizada, que nós vamos ter a partir de agora na nossa evolução. Então, aquele que vai lá tomar o passe, que vai receber uma ajuda na reunião mediúnica ou no atendimento fraterno, ele é, para mim, o meu instrutor, o meu professor. Ele que vai me ensinar. Ele que é aquele que se coloca para que eu possa crescer na mediunidade. Eu fico vendo médicas, com todo respeito, eu preciso deles. Mas enquanto eles se acharem os donos da cocada branca, ou preta, ou o que for, eles não vão entender nada da função médica. Eles vão ser apenas seres, muitas vezes direcionados pelos espíritos. Porque numa cirurgia, se aquela pessoa que está sendo cirurgiada necessita continuar, meu amigo, os espíritos fazem a cirurgia. Quando eu fui fazer cirurgia cardíaca, né? Antes deles me aplicarem anestesia, estava a equipe médica toda lá, o médico, aquela coisa toda, um senhor muito famoso aqui em Juiz de Fora. E aí eu falei assim, antes deles me aplicarem anestesia, eu falei assim, deixa eu falar uma coisinha? Vamos pedir ao doutor João de Freitas que nos ampare a todos aqui, que ampare o senhor, doutor fulano de tal, ampare vocês, instrumentistas ou anestesistas, doutor João de Freitas vai nos ajudar. E vai correr tudo bem. Gente, depois que eu voltei para o quarto, já saído da UTI, o médico foi lá em casa, foi lá no quarto, no que eu estava. Que história é essa de doutor João de Freitas? Porque eu me senti tão seguro. Falei, pois é, doutor, é isso aí.
Toda vez que o senhor for fazer uma cirurgia, peça a ele para te ajudar. Que o senhor será médium dele. Aí o senhor será sempre o aprendiz dele. E saberá muito mais que o senhor sabe. Então, meu amigo, a mediunidade, ela é um processo de aprendizado hoje para nós. Ela é um grande processo de aprendizado que eu tenho que entender isso. Senão eu vou achar que eu estou fazendo um grande favor em aplicar um passe, a fazer um atendimento para uma reunião mediúnica, ou outras atividades mediúnicas, qualquer. Né? Eu tinha um espírito que, quando ele trabalhou comigo muito tempo, né, ele falava comigo assim, eu só psicografo entre 4 da manhã e 6 da manhã. Eu falei, nossa, meu Deus. Mas era, 4 horas da manhã, ele estava, e a gente psicografava, nós ganhamos, ele psicografou duas peças de teatro. Nós ganhamos prêmios nas 2 peças. Pela beleza do texto, do contexto, né? E aí, assim, então se está aprendendo. Então, um médium consciente é aquele que entende o que é a mediunidade, o processo mediúnico e o que ele tira de tudo isso. A reflexão dele de tudo isso. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado muito grande quando a gente estuda, né, e pratica a mediunidade. Para sermos leais ao nosso propósito. Lá no nosso lar, que é uma colônia que a gente conhece um pouquinho mais, né? Mas nem tanto, né? Talvez uns 10% só. Então, lá no nosso lar tem o Centro dos Mensageiros. Não sei se vocês já viram isso. Tem até um livro chamado Os Mensageiros. Né? Tem o Centro dos Mensageiros, que são aqueles espíritos que vão reencarnar e eles optam pela prática da mediunidade de ajuda, né? Os semelhantes, enfim. E ali eles se preparam. E depois, quando eles retornam da encarnação, ali eles se reencontram para fazer suas avaliações. Pelo que eu entendi, né, as avaliações são bem baixas. Né? Porque a gente complica tudo aqui. O que era para ser tão simples, a gente cria tanto problema. A gente põe tanto obstáculo, né? Ah, hoje eu não vou, não. Avisa lá que eu não vou hoje não, tá? Hoje não. Hoje eu não estou disposto. Não estou disposta. E quando tem festa de aniversário, né? Fala com a Cecilinha lá, que hoje eu venci com uma dor de cabeça. Coitadinho de você, médium. Você está sendo monitorado, cara. Presta atenção nisso. Eu li o livro Desobsessão do André Luiz, que é uma prática, né? Que ele te dá toda a informação sobre prática mediúnica, né? Vocês deveriam de ler esse livro, chama Desobsessão. E aí tinha lá o André Luiz dizendo que nem nos aniversários de família, se tiver a reunião mediúnica, você tem que ir. Eu falei, nossa, André Luiz também pega pesado, né? Mas não era meu caso, larguei para lá, né? Estou indo. Gente, chegou o dia 1º de agosto de um determinado ano. Provavelmente antes de 2010, por aí. Ou 2011, né? Que é o dia do aniversário do Felipe. A minha joinha, né? A minha rapinha do Tacho. Ele estava com uns 10, 11 anos, por aí. Aí ele falou comigo assim, pai, eu queria ir com você hoje lá no shopping, lanchar depois da aula. Sabe por quê, pai? Porque, olha, você muitas vezes me deixa aqui para ir para o centro espírita, você muitas vezes me deixa para fazer palestra, não sei o quê. Hoje é o meu dia, eu queria que você fosse comigo. E aí, como é que eu fiquei? E era o dia da reunião mediúnica. Como é que eu fiquei? Não é difícil? Porque você sabe. Eu fiz uma conversa séria com o mentor, né? Eu falei, agora, o senhor não podia ter, você podia ter evitado do menino falar isso comigo. Já que ele falou, vou dizer para ele que não. Ele pode tomar raiva do espiritismo. Pode tomar raiva. Aí, conversei, liguei para o diretor da reunião, conversei com ele, expliquei a situação. Ele falou assim, não tem problema, a gente resolve. E me deu uma colherzinha de chá, né? A sua presença aqui é muito importante, essas coisas. Mas a gente dá um jeito. E aí, minha gente, eu consegui com meu filho lá, mas não desliguei da reunião mediúnica. Eu sempre pensando na reunião mediúnica, né?
Então, a gente tem que tomar, assim, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Isso vai muito do momento, da sua predisposição. Então, a tua mediunidade consciente será sempre aquela que te coloca par a par com o processo, o processo mediúnico em si. Então, o que é o processo mediúnico? A gente sabe que até o sistema nervoso central, né, ele é atingido pelo processo mediúnico. Então, é tudo isso. Agora, não crie mentiras, eu não vou hoje por causa disso, daquilo. Explica, olha, eu não vou porque eu não estou afim de ir. Avisa os espíritos aí que eu não estou afim de ir. É melhor você falar assim. Pelo menos você foi verdadeiro ou verdadeira. Agora, uma vez assumido a responsabilidade, cuidado, porque pode ser que a gente não tenha razão. E a espiritualidade não carimba a nossa ausência. Né? Então fica como faltoso, como faltosa. Né? Então, meu amigo, a coisa mais interessante é saber disso. Que para eu praticar mediunidade de maneira eficaz, eu tenho que tomar conhecimento do que é mediunidade e qual é o mecanismo dela. Para que ela existe. Né? Ela é uma estrutura que Deus colocou em cada um de nós, desde que Ele nos criou. O mecanismo dela é a busca da sintonia. E para que eu tenho que exercer mediunidade? Porque no futuro eu não vou mais verbalizar nada, é só por pensamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo, não é isso que a gente sabe? Sabe quanto caminha um pensamento mais ajustado? 8 milhões e 100 mil quilômetros. Uma diferença gradual, né? De 300 mil para 8 milhões e 100 mil. E quando eu estou completamente pleno de mim, isso aí tem que ser lá no futuro, né? Quanto tempo que demora o pensamento? Nenhum tempo, é instantâneo. Então está tudo começando agora, o exercício dessa mediunidade nossa. Agora você já sabe o fundamento, né? Você já sabe como é, como funciona, para quê que existe a mediunidade. Porque haverá um dia que nós comunicaremos a 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo. Ou seja, não tem distância nisso aí, né? Ou se tem, né, fica mais reduzida. E vai aumentando essa distância, vai diminuindo essa distância até que fique instantâneo. Não é assim? O Espírito sopra aonde quer? Vocês já não ouviram isso? É isso aí, Celinha. Chegamos às 8h25. Eu agradeço muito a vocês, tá? Pelo carinho da atenção de vocês, de estarmos juntos. Qualquer coisa que alguém quiser perguntar, não sei se ainda dá tempo, né? Mas qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. A gente ainda tem 10 minutos. Ah, ainda tem 10 minutos. Então, tem alguém que quer fazer algum comentário, gente? Que gostaria de fazer algum comentário? Pode falar quem é, esse é Eduardo, né? Esse que levantou a mão, quem é? Eliette. Eliette, por favor, fale. O microfone está ligado, mas não estamos te ouvindo. Parece que o microfone não está ligado dele, né? Ah, não, está aqui. Vê o seu microfone. Não, Tá com som muito baixo. Não está dando não, Eliette. Tenta entrar pelo celular, igual da outra vez, que deu certo. Ou manda no chat aí, por texto. Manda no chat, Eliette. Mais alguém, enquanto ela manda lá, gente? Carolina. Eu queria fazer uma pergunta, que você falou um negócio, achei muito interessante. Que os primitivos davam passes. E eu não sei se eu perdi ou se eu prestei atenção em outra coisa, mas como é que era isso? Você tem essa noção e tal? Por frequência, sabe, Carolina? Eles tinham as frequências deles. Então, se você tiver hoje, na nossa atual momento evolutivo, a nossa frequência difere da do primitivo, certo? Então, nós temos que dar passe para quem? Para humanos. Não é assim? Porque a frequência é mais ou menos igual. Os primitivos também tinham essa frequência entre eles. Frequência, por exemplo, o homem tem 40 Hz, né? A batida da frequência humana é de 40 Hz. Pode ser que o primitivo seja de 5, de 10. Eu estou chutando, tá? Isso aí eu não sei se é isso não. E aí, o que acontece? Eles tinham que se atender. Como é que acontecia?
os espíritos superiores, né, se aproximavam deles e davam as instruções mentalmente, então eles faziam. Muitas vezes também eram já espíritos mais evoluídos que reencarnavam como primitivos para ajudar nas tribos. Então eles faziam isso também, tá? Então, pela frequência. Então você tem que entender que o corpo de um espírito primitivo, na massa de um espírito primitivo, ela só compensa com uma coisa igual, semelhante. Por isso que a gente tem que viver em grupos. Como diz o Livro dos Espíritos, a questão 767. Nós temos que viver em grupos assim. Ficou claro para você? Ficou, obrigada. Mais alguém, gente? André? Boa noite, Guaraci. Oi, André, boa noite. Viva. Sim, quero tirar a dúvida de uma coisa que eu tenho muita resistência. Hoje em dia, muita gente, muitos falam, muitos dizem médios, e se fala assim, canalizações, que vem trazer, reportar mensagem de outros espíritos encarnados em outros locais. Nós já temos essa capacidade já de conseguir ter. Eu sei que pode ser possível, mas nós, na Terra encarnada, já temos essa capacidade toda de poder fazer isso? A capacidade a gente pode até ter. A grande questão é que, geralmente, quando se chama de canalizações, vem os espíritos aí que falam que é do sistema solar, que não sei o quê, da galáxia, né? E aí tem que ver se Jesus autorizou. Sabe? Porque a gente tem que tomar muito esse cuidado. Eu vejo, né, tem um espírito aí que está sempre dando comunicação, canalizações, né? Que, na verdade, é mediúnico, né? Mas precisa saber. Ele chega e fala assim, sem autorização de Jesus, será que... Porque eles não falam de Jesus, já perceberam? Eles não falam. Eles são os grandes salvadores, né? Eles chegam para salvar a humanidade. Olha, quem é o grande gestor desse planeta aqui é Jesus. Então, toda vez que a gente ouve, sabe, André, alguma coisa relacionada a isso, que não tem o nome de Senhor Jesus, a gente tem que tomar um cuidadinho. Tem muita resistência. Mesmo que a mensagem seja uma mensagem interessante, mas não tem aquela outorga do Cristo. Nós não podemos nunca perder esse eixo do Cristo planetário. Nós nunca devemos ceder isso. Porque Emmanuel fala com tanta propriedade, né? Então, sempre tem esse Cristo planetário. Então, eu não posso chegar na sua casa e falando com o seu pessoal sem te pedir autorização, né? Claro, você é o dono da casa, você que é o representante da casa, ou algum outro aí. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Eu tenho uma amiga que manda muita canalização para mim, sabe? Eu sempre leio para ver se tem Jesus ali no meio, não tem nada. Nós vamos resolver os problemas de vocês, nós vamos fazer, vai ter uma reunião na comunidade galáctica que vai, não sei o quê, fazer acontecer. Não, nós não estamos à deriva aqui, não. Aqui é por aí mesmo, é por aí mesmo. A minha pergunta é exatamente por aí. Eu sempre pensei muito nisso. Então, eu acho que a gente está à deriva, né? O planeta Terra é um negócio que está aí, tá cambaleando, porque a Terra cambaleia, né? Então, está cambaleando, girando de qualquer maneira. Não é nada disso. Mesmo porque, se não tivesse o representante aqui da Terra, que seria impossível isso, nós temos o representante do sistema solar, né? Nós temos toda uma estrutura de ajuda. O que fazer no caso em que o médium tem uma... Pode deixar. Alguém leu aí? Você leu, Silvana? Guaraci, a pergunta é assim: o que fazer no caso em que o médium tem uma comunicação e reconhece o comunicante, porém as pessoas presentes entendem ser outro espírito? O médium deve fazer, neste caso, o que o médium deve fazer neste caso? Ele pode deixar como está? Avaliar, né, qual é a comunicação e qual é a necessidade dela. Sabe, é muito interessante quando o médium entende, às vezes, né, a postura da espiritualidade. Isso é muito interessante, porque às vezes eu recebo uma comunicação, eu sei quem é o espírito, mas que naquele momento não é pertinente ficar falando.
Importa o que é a comunicação e qual o encaminhamento que ela teve. É isso aí. Agora, nomes. Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos a respeito de um nome que ele deu a um determinado processo, que eu não me lembro agora. Os Espíritos falam assim, dê o nome que você quiser. O que importa é a essência. Então, a gente tem que ir pela essência da comunicação. Ver o que ela representa. Agora, se foi de A, B ou C, aí, né, sabe, não tem muita importância, não. Porque... Silvana, não estou te ouvindo. O áudio dela tá ruim, da Eliette. Uhum. Não está te ouvindo, Eliette. Está sem som. Está desligado o seu som, seu microfone. Pronto. Está me ouvindo? Agora sim. Sim. Tá. É porque, às vezes, em alguma das reuniões, então a gente tem algumas comunicações. Quer dizer, a gente que está ali recebendo entende que é uma coisa. As pessoas, às vezes, entendem uma coisa totalmente diferente. E, às vezes, eu acho que não tem que ficar... Eu, pelo menos no meu caso, eu acho que a gente diz, é isso, mas a pessoa quer acreditar naquilo, é errado deixar sair dali com um pensamento errado? Eliette, a melhor coisa do mundo é a paz de espírito, a paz de consciência, né? Então, se eu percebi qual é o nível daquela informação e eu estou certo naquilo, é lógico que tudo passa pelo eixo da lógica e da justiça. Toda a constituição da lei divina, ela passa pelo eixo da lógica e da justiça. Aí você tira o achismo. Entendeu? Você vai trabalhar lógica e justiça. Então, você tem uma comunicação. Aí você vai trabalhar o eixo da lógica e da justiça. Isso é lógico? Isso é justo? Então, aí se eu tenho certeza que é lógico e justo, e a pessoa não quer entender assim, aí eu deixo. Mas eu também tenho que passar pela minha apreciação de lógica e de justiça. Senão, eu posso estar errado nessa história toda. Eu posso estar a pessoa que está cometendo o engano. Por isso que é importante saber. Toda a lei do amor, ela se estabelece nesse eixo. Então, todo amor legítimo, ele é lógico e justo. Pode observar. Todo amor legítimo é lógico e justo. Se não tiver isso aí, ele não será o amor verdadeiro. Ele será uma proposta de amor. Né? Uma proposta, mas não será o amor verdadeiro. E tudo comanda dessa lei do amor, ou seja, da lei da lógica e da justiça. Então, eu sempre vi assim, sabe, Eliette? Às vezes vinha uma comunicação e eu ficava pensando, será que isso é lógico? Será que isso é justo? Aí, claro, a gente vai orando, né, vai pedindo a proteção da espiritualidade para a gente chegar a um nível de apaziguamento. Mas se eu tenho que ser Deus, não faz comigo. Porque às vezes chega a ser espíritos e tem pessoas que já se foram, e às vezes até está recente ou distante, mas a gente percebe que não é. Mas as pessoas acreditam que seja. Então, nesse caso, eu acho que a gente explica, não é bem assim, não é isso. Mas aí as pessoas querem acreditar, então não tem muito o que fazer. Entendeu? O espírito o importante é o trabalho realizado. Ele veio, deu a sua informação, fez o que tinha que ser feito, e cabe a gente, que é o transmissor dessa mensagem, simplesmente passar. Agora, eu acredito assim, se acredita que é o fulano, ou beltrano, ou ciclano, isso aí não cabe, acho que a gente, como médium, insistir na história, né? Uhum. Se a pessoa quer acreditar que é o fulano e não é ele, eu não vou ter culpa nisso. Porque a minha obrigação como um médium é simplesmente repassar aquela informação.
que eles estão querendo passar. Agora, se a pessoa quer entender ou não, acredita ou não, isso não vai... Isso aí não é meu papel de ficar, não, entende. Aí cabe a eles lá, as pessoas que receberam uma mensagem, entender, sabe, e tentar achar que não é. Mas acreditar que seja. Não, é o fulano, mas às vezes não é o fulano, é o Beltrano. E a gente fica assim, nessa saia justa que a gente... Quer dizer, a gente sabe quem veio, mas as pessoas não sabem. E aí, por uma questão assim de situações, podem entender que é uma outra pessoa que estaria dentro daquela situação. Mas a gente sabe que não é. Mas a pessoa quer acreditar, a mensagem foi dada. O meu papel ali de comunicante foi cumprido, não é isso? Então, o resto não é da minha alçada dizer, não, vou ficar insistindo com a pessoa e criar inimizade às vezes. Né? Muitas vezes eu duvidei, sabe, Eliette, em reuniões. Eu frequentei reunião mediúnica mais ou menos uns 40 anos, né? Então, às vezes, eu duvidava da comunicação. A pessoa falava que era fulano, e eu conhecia, né? Eu já tinha conhecido. Eu falava assim, nossa, será que é assim mesmo? Aí, mas eu não falava, não é que eu não acredito. Eu sempre falava assim, deixa, Deus sabe o que está acontecendo, a espiritualidade sabe o que está acontecendo, e vamos ver se isso se repete, né? E não se repetir alguma coisa. O Eliette, tem muita coisa em reunião mediúnica que acontece, muita revelia do entendimento dos médiuns, sabe? O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, que nós estamos estudando em podcasts, né? Então, ele diz muito isso, que ali acontecem coisas que muitas vezes, né, as pessoas não percebem. Então, o que acontece? Eu entro numa reunião mediúnica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com toda a minha pureza possível de alma. Pureza possível, né? E ali eu vou ser um intermediário só, e as análises fica por conta, né, de quem achar que precisa analisar. Né? Eu sempre agi assim, sabe, Eliette? Eu nunca quis, a comunicação foi do fulano, do ciclano, eu nunca pedi isso, porque é muito difícil essa situação. Eu também não faço isso. Né? Eu prefiro, chegou, se comunicou, e aí cada um pensa, às vezes eles colocam seus nomes, mas, como eu estou falando, eu não me envolvo. Isso entendeu? mesmo, Eu digo assim, não é. Às vezes está caracterizado que é alguém, e aí eu não sei, entendeu? Porque é muito difícil a gente dizer... Eu sou uma... Assim, eu tenho muito cuidado, até a minha prima já falou isso uma vez, da minha questão de desconfiar sempre, sabe? Porque, às vezes, não é falta de acreditar na nossa espiritualidade, não é nada disso. É porque coisas que não são verdadeiras e as pessoas acreditar que e depois você ficar assim de saia justa. Então, vem, se comunica, sabe? Mas, assim, é o fulano, isso depois que eu comecei a fazer esse estudo, então, a minha questão de segurança, eu procuro, sabe, ficar muito séria nisso. Porque a gente não vai chegar e... não, foi o fulano que veio aqui e falou isso, assim. E depois, se ele veio novamente, ou veio uma outra comunicação, como é que fica? Certo? Nós vamos ter que interromper um pouquinho, Eliette. Desculpa. Tá bom, minha querida. A gente queria saber as experiências da reunião mediúnica, como a gente gostaria de trocar, mas o nosso horário já está avançando. Tá bom, filha. Me desculpa. Tá bom. Tudo bem. E agora é a nossa hora de trabalhar, de dar um pouquinho de nós. Eu agradeço muito ao Guaraci, espero que ele possa continuar conosco
durante a irradiação, para que possamos unir as nossas energias, as nossas vibrações, para que a gente possa transmitir um pouco para quantos estão precisando de ajuda no plano espiritual e no plano físico. É nossa hora de fazermos a irradiação dos nossos melhores sentimentos, emoções e doarmos fluidos, para que as equipes espirituais possam também contar conosco neste trabalho. Na verdade, é uma oportunidade para nós. Então, hoje, a Claudinha Rodrigues vai fazer a Sagrada Mãe de Cristo para nós, porque o Edson não está presente, e vamos pedir a todos que estejamos sintonizados com muito amor, com muito carinho. Vamos acompanhar a Claudinha, elevando os nossos pensamentos. Por favor. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a genetriz das eras e dos mundos. Virgem, que repassai vossas jornadas, de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e aos desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vibre por nós como um clarão de aurora. Mãe de amor, Mãe de paz, Mãe de misericórdia. Tens por nós transvinhos, heresias, misericórdia, Mãe. Nós te pedimos e te imploramos, para que interceda pelo seu dileto Filho Jesus por nós, e que derrame sobre nossas cabeças, do seu manto sacrossanto, frutos de paz, de amor e de progresso espiritual. Que assim seja. Querida Mãe, doce Maria, oh Maria, a Senhora que nos trouxe no seu ventre o Beigo Rabi, Jesus, o Cristo planetário, como foi dito, o governador do nosso planeta e de muito mais. Esse espírito de tamanha luz e envergadura moral que desceu até nós, amparado pelo seu ventre, Mãe, para que pudéssemos aprender a amar. Esse amor tão falado e tão pouco praticado por todos nós. Esse amor que une corações, que expande consciências. Esse amor que progride, que prospera. Esse amor que abraça, sem perguntar o nome, a origem ou a raça. Esse amor que nos faz compreender o que significa ser filhos de Deus. Esse amor que não se apega às instituições, nem mesmo às religiões. Não se apega ao mundo da matéria, porque compreende que o amor se expande e vai aonde quer. Porque quando amamos, curamos. Quando amamos, abraçamos. Quando amamos, perdoamos. Quando amamos, expandimos a nossa consciência. Não temos peso, não temos algemas. Quando amamos, não somos um, somos muitos. Porque nos damos as mãos. Porque iluminamos o caminho por onde passamos. Porque recolhemos aqueles que estão caídos. Porque queremos secar as lágrimas dos nossos irmãos. Porque queremos aliviar as dores.
E quando o Senhor, Mestre Jesus, nos disse que o seu reino não é deste mundo, cada dia que passa, nós refletimos sobre suas palavras e procuramos encontrar o seu reino, mas ainda nos apegamos ao mundo. E lembramos de Paulo ao dizer: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que nós um dia possamos dizer assim: Jesus é o Senhor que vive em mim. E neste dia de festividade, de comemorações do aniversário do Fé e Caridade, em que toda a espiritualidade desta casa, que nos abriga, nos acolhe, nos consola, nos dirige, vem nos abraçar e estar conosco, em que nossos guias e mentores se reúnem, como num coral de música, a buscar a luz que vem do alto. Vamos agora nos dar as mãos em espírito. Nós que ainda temos o corpo físico e vocês que já deixaram há tanto tempo o corpo. Tempo? O que é o tempo na vida do espírito? Que já deixaram o corpo na terra e caminham de forma mais liberta. Vamos dar as mãos para entoar um hino de amor, de esperança, de fé e de caridade, para vibrarmos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Enfermos do corpo, da alma, do espírito. Enfermos do psiquismo desregulado, das emoções desencontradas, mentes que ainda não governam os sentimentos do bem, mentes que ainda não dirigem os fluidos para o caminho do bem, mentes que se distraem nos descuidos e nos prazeres ilusórios da vida. Mas não importa que nós possamos abrir os nossos pensamentos e corações, vibrarmos as nossas emoções como nas canções. Vamos agora como se cantássemos a melodia do amor, de mãos dadas. Senhor, abençoa a nossa humanidade da Terra, encarnada e desencarnada, que gravita em outras esferas, não importa, que gravita à nossa volta, não importa, que vive no nosso planeta, porque estamos todos precisando crescer, precisando de consolo, precisando de energia, de um abraço, de um afeto, de uma presença. Oh, Senhor Jesus, vem até nós, nos abraça, nos acolhe nos teus braços, que possamos respirar o teu perfume, Jesus, sentir os teus fluidos caindo sobre nós. Vamos agora, então, nos preparar também para ajudar, colaborando na tarefa de consolar, abrigar, medicar. Vamos inspirar, sentindo o perfume do Mestre. Vamos inspirar, tentando sentir esse perfume, deixando entrar em nós, retendo e expirando, removendo de nós toda angústia, todo medo,
toda insegurança. Vamos agora sentir a paz do Mestre, deixando ela entrar em nós. E vamos nos pacificar, inspirando, deixando o ar encher nossos pulmões e nos energizar, nos asserenando, nos conectando, expirando, removendo de nós as angústias, as depressões, as mágoas, os ressentimentos, as irritações. Vamos agora deixar e sentir o abraço de Maria, o olhar terno e doce de Jesus, nos acalentando e nos enchendo de amor, inspirando amor e ternura, nos tornando mais ternos, mais amorosos, retendo esses sentimentos e expirando, removendo a indiferença, o egoísmo, a vaidade, a cobiça, as mágoas, os ressentimentos, os ciúmes. Vamos nos libertando, nos limpando, limpando o nosso campo mental, o nosso campo vibracional. Vamos agora inspirar a luz que vem do alto, nos energizando, nos equilibrando, nos harmonizando, inspirando, deixando essa luz penetrar pelo alto da nossa cabeça e nos envolver até os pés, removendo de nós, ao expirarmos, miasmas, vírus, bactérias, formas, pensamentos negativas, desânimo, rebeldia, revolta, nos enchendo de resignação e de gratidão. Vamos agora sim, que já nos aliviamos dos miasmas, dos resíduos fluídicos negativos, vamos nos dar as mãos, nos sentindo mais iluminados para doar. Vamos pensar em Jesus. Vamos pedir à equipe espiritual que nos visita que aceite o pouco que temos, mas que o façamos com humildade, com a vontade de realizar, de ajudar, de pacificar, de doar. Vamos doar fluidos anímicos, magnéticos, para que sejam combinados com outros fluidos e levados até aqueles que estão enfermos. Vamos, ao doarmos, pensarmos naqueles entes queridos, aqueles que vêm pedir ajuda, ou até aqueles que não conhecemos. Mas vamos pensar em todos aqueles que pudermos e doar para eles, respeitando a vontade do Pai e a direção do meigo nazareno, inspirando amor e luz, nos energizando, retendo amor e luz. E em silêncio agora, vamos doar, entregando fluidos magnéticos, vibrando com amor, expandindo a nossa luz. Pensemos nos enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma ou do espírito. Vamos agora vibrar pelos nossos lares, por nós mesmos, para que possamos ter a saúde integral. Vamos inspirar, pedindo a Jesus
aos nossos guias e mentores, à espiritualidade amiga que nos aplique um passe em nós, nos nossos familiares, amigos, mas especialmente naqueles que se colocam na posição de inimigos. Vamos inspirando, sentindo as luzes, os raios luminosos projetando sobre nós e expirando, doando saúde, compartilhando. Nesse momento, agora, é um momento muito importante, em que vamos vibrar paz, misericórdia, piedade, lucidez para a nossa humanidade, especialmente para os dirigentes de nações, de povos, de instituições, de lares, de escolas, de regiões, de empresas, de todos os estabelecimentos. Vamos vibrar, então, misericórdia, piedade, paz, sabedoria e luz. Vamos, então, inspirar, pedindo ao Pai que envolva todos os dirigentes e expirando, emitindo de nós tudo de bom que pudermos na direção destas criaturas. Agora, então, nós vamos vibrar por aqueles que estão caídos no vício, na miséria moral, na miséria da fome, pelas crianças, pelos idosos, pelos hospitalizados, pelos enfermos nos leitos, pelos aprisionados ou algemados nas próprias consciências, sejam eles encarnados ou desencarnados, inspirando caridade, retendo e expirando, vibrando caridade, acolhendo, abraçando, consolando, iluminando. Agora, então, nós vamos vibrar gratidão, agradecidos por esse momento de estarmos juntos, compartilhando, comemorando, desfrutando de momento de tanta paz, de tanta harmonia, de tanto amor. Vamos nos dar as mãos numa grande roda, nos olharmos uns aos outros e agradecermos ao Pai e a Jesus por ter nos unidos, nos fazendo encontrar neste momento tão sublime, em que vamos nos abraçar. Vamos agora nos abraçar todos, em espírito, não importa. Um abraço de corações. Muito obrigada, Senhor, por termos esta família. Muito obrigada, Senhor, pela vida. Muito obrigada, Senhor, por existirmos. Muito obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade dessa experiência de vida. Muito obrigada, Senhor, pelos amigos, pelos trabalhadores do bem, mas também por aqueles que nos testam na condição de adversários, nos ensinando a sermos melhores. Pedimos que o Senhor nos abençoe
Que Jesus ilumine, fortaleça todos os trabalhadores do bem e da caridade, para que esse trabalho se expanda e cresça, e que Maria, nossa mãe, continue nos afagando nos teus braços. Que assim seja. E agora, então, para encerrar, vou pedir a Cecilinha para fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, é com muita alegria, Jesus, que a gente pode se encontrar, emanar nossos corações, pensamentos e vibrações, um carinho imenso, Jesus, porque nós sabemos que somos envolvidos por esses muitos irmãos desencarnados que vêm estar conosco, nos amparando, nos protegendo, nos envolvendo para que melhor nós possamos compreender as lições que chegam até nós. Somos ainda muito reticentes, mas a cada passo nós vamos aprimorando um pouquinho mais os nossos conhecimentos, as nossas crenças vão ficando mais fidedignas às verdades divinas. Mas nós somos pedintes, Jesus. E então nós pedimos, ajuda-nos, Mestre, a conhecer as nossas necessidades de aprimoramento, de mudança, nos fortalecendo sempre, para que a gente não abandone a luta, Jesus, que nós sabemos muitas vezes ser muito árdua. Essa luta por um futuro mais luminoso e de glórias, que nós sabemos, Jesus, que caminhamos para isso, pois que o nosso destino é a felicidade. O Senhor nos disse isso. Ampara-nos, Mestre, para que a gente seja perseverante, incansável na busca dessa nossa evolução. Que possamos ser devotados às lições que chegam até nós, através do sofrimento, através dos duros momentos pelos quais a gente tem que passar. Tendo a consciência de que são eles que nos fazem mais sensíveis, mais fortalecidos, porque cada dor que a gente vence é um bocadinho de perfeição que a gente vai conquistando. Oh, Jesus, ajuda-nos para que a gente possa iniciar cada dia nosso esquecendo a sombra. Quem sabe Jesus brilhando um pouquinho como brilha o sol. Que a nossa vontade seja persistente, que seja firme na busca dessa experiência divina, que é essa necessidade íntima que a gente sente de evoluir, de crescer, de seguir esse caminho que o Senhor trilhou e que deixou como exemplo para todos nós. Ah, Jesus, envolva-nos na tua luz. Esteja sempre conosco, nos amparando e protegendo. E hoje, Mestre, nós pedimos, derrame a tua luz, Jesus, sobre todos nós que aqui estamos hoje, reunidos em teu nome, para estudarmos e refletirmos sobre as tuas lições. Que a tua paz, que o teu amor possa estar conosco, Mestre. E muito obrigada, Jesus. Nossos corações são todos gratidão pelos momentos maravilhosos que nós passamos aqui hoje. Que a tua paz e o teu amor possam envolver a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Guaraci. Nossa, foi bom demais. Um abraço a todos vocês. Celinha, conta comigo, tá? Quando você precisar de alguma coisa, estamos aqui. Obrigada, Guaraci. Então, Guaraci, Obrigado a todos. Boa muita noite. saudade, tá, Guaraci? Oi?